E vai ser um livro extremamente, assim, eu diria, ele é muito difícil de ser escrito, justamente porque eu quero fundamentar cientificamente o máximo possível essas minhas afirmações. Porque são afirmações realmente polêmicas, como vocês vão ver. Ela contesta geralmente a ciência materialista ateu, que eu faço uma diferenciação muito grande, tá? Da ciência real, que eu considero a ciência honesta, né? Que a gente pode até chamar de convencional, e aí eu divido bem com a ciência materialista ateu. A ciência materialista ateu, ela é vítima, ela está sequestrada, né, pelos adeptos que eu chamo, que eu considero que é de uma nova religião que nasceu quando foi publicado o livro A Origem das Espécies do Darwin, né? Quando ele foi publicado, uma nova religião foi criada. Darwinismo? O darwinismo. Eu considero o darwinismo, ou a teoria da evolução, como uma religião. Ela é, assim, eu que tenho me confrontado com pseudocéticos desde que eu comecei o meu trabalho lá em 2007, eu notei claramente que os adeptos dessa nova religião, que eu chamo de materialismo ateísmo, eles se comportam identicamente, muito parecido mesmo, com os fanáticos, né, os fundamentalistas de todas as outras religiões, tais como o cristianismo, islamismo e etc. Mas a gente vê, Bruno, a gente vê, eu ia te puxar uma pergunta, mas eu te mando a outra. Mas a gente vê na internet, então já quero saber a tua opinião, muitos céticos, muitos ateus, até aí, dane-se, a pessoa tem a escolha dela, mas céticos, ateus que desafiam até algumas pessoas a mostrarem poderes sobrenaturais ou alguma coisa chamada sobrenatural, paranormal. Né? Vou dar um exemplo mesmo, é neuromágico, ele veio aqui já 2 vezes, Nicolas. E ele não acredita em nada e fala que desafia qualquer um a mostrar alguma coisa pra ele e por aí vai. Como você enxerga esse tipo de situação? Primeiro, esse assunto ele vai dominar aqui a pauta. Se a gente começar a entrar nesse assunto agora, eu não vou mais falar do meu trabalho. Não vou apresentar o que é o salto, não vai dar para falar sobre nenhuma das evidências, porque nós vamos levantar aqui uma imensa polêmica, gigantesca, e vão ficar 4 horas aqui batendo boca. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar bem rapidamente o que eu considero o pseudocéticos e os céticos honestos, tá? Rapidamente. Aí nós vamos seguir para outros assuntos, porque em outra ocasião eu posso voltar aqui, quem sabe até com o próprio neuromágico aqui, tá? Pode ser. E aí a gente pega e faz um debate melhor apenas sobre esse assunto. E vocês vão ver que só esse assunto vai render muita polêmica, muita briga, que vai durar aqui até 4, 5, 6 horas. Vamos bater o recorde aqui de duração, de tanta polêmica que vai levantar. Vamos ver, depois eu vou convidar ele aí. Eu convido você também. Vamos ver, tá? Mas dá essa sua explicação. Que vai rolar porradaria, né? Vai ser triste. Nós vamos ter que manter bem os ânimos aqui baixo, porque nós estamos lidando com fanáticos. Eu considero o neuromágico um fanático. Fanático do materialismo ateísmo. Eu, por exemplo, eu fui a primeira pessoa, eu vou falar rapidamente, vou tentar ser curto, tá? Eu fui a primeira pessoa no Brasil que colocou os vídeos sobre os Zanguebetos. Fui eu que peguei os vídeos dos africanos, dos europeus, né? São ingleses, são franceses, principalmente, porque eles que dominaram ali aquela região durante alguns anos, né? Ali a região do Benin, do Togo e do Senegal, né? Então esses europeus, eles sabem que os Zanguebetos existem, né? Eles viram os fenômenos acontecendo, então eles vêm e filmam, né? Quando inventaram os smartphones e tudo, principalmente, né? Esses europeus vieram ver os fenômenos e filmar. Sim. E aí também agora os africanos estão tendo acesso aos smartphones, então eles estão descarregando todos os dias centenas e centenas
de vídeos sobre os Zanguebetos, mostrando os fenômenos. Não só os Zanguebetos, também tem os Koumpos, tá? Que os Koumpos são do Senegal. E aí, lá em 2000 e... Deixa eu olhar aqui só no meu site para falar a data exata, tá bom? Foi em 2017, tá? É isso aí. No começo de 2017, né, eu resolvi então ficar ali alguns dias procurando esses vídeos. Eu vi centenas e centenas, né? Mas eu reuni algumas dezenas apenas, que são os melhores, né? E aí eu os compilei em 2 grandes vídeos de 2 horas cada um, e ainda depois eu coloquei esses vídeos separados mesmo, mas aí os 2 principais e depois todos eles em partes. Fui eu que inundei, né, o YouTube com os vídeos dos Zanguebetos, com aquele título que todo mundo usa aí para falar, né, que é a alta magia na África, né? A materialização de entidades. Só um ponto então, aqui, ó. O pessoal tá perguntando aqui, o William Magalhães. Seria interessante então explicar o que seria o Zanguebeto, só para o pessoal entender mais ou menos assim. Eu vou ter que falar resumido, porque esse é outro assunto que vai ocupar horas e horas, dias, livros. Eu até vou falar, pô, fez tanto sucesso que eu acho que eu vou escrever um livro, né, sobre esse assunto, e vai ser um livro grosso, vai ser uns livros de umas 1000 páginas de tanto assunto que tem, tá? É claro que eu, antes de escrever qualquer livro, eu pretendo ir lá, Você pode perguntar assim, mas Bruno, você acredita que realmente a alma toma essa armação de palha e aí uma alma se materializa? Eu chamo de alma porque espírito, enfim, eu considero mais alma. Espírito, mas pode ser o espírito, que os espíritos gostam, né, de usar, né, o termo espírito. Mas assim, você acredita mesmo que uma alma vai se materializar ou semi-materializar embaixo desses cones de palha e vai movimentá-los e vai ainda por cima materializar coisas ali debaixo desse cone? Eu digo que é o seguinte, desde 2007, e olha que eu fiquei sabendo disso, tá? Quem me informou pela primeira vez sobre os Zanguebetos foi um bruxo, tá? Carioca. Ele tinha sido iniciado na Umbanda, depois ele foi para Candomblé. Ele tem uma história longa, é o Vladimiro de Oiá, que infelizmente já não está mais entre nós, né? Ele desencarnou em 2013. Mas foi ele que me falou pela primeira vez sobre os Zanguebetos, e ele postou lá 4 vídeos para mim. Até eram vídeos fracos até, né? Eu achei vídeos muito, muito melhores que esse. E aí ele postou para mim ver, e ele falou, você tá vendo essas palhas aí? Eu fui lá pessoalmente. Eu não vi só o vídeo, eu fui lá pessoalmente, falei com os bruxos, eu fiz iniciações com eles. Eles infelizmente não quiseram me falar como é que faz para provocar, né, esse efeito, né? Mas eu vi que não é fraude. Eu vi que realmente eu levei o cone, eu coloquei o cone, vi que não tinha buraco nenhum, vi que não tinha ninguém ali, fiquei em volta ali olhando se alguém entraria embaixo do cone. Ele falou que são de palha, né? Palha e madeira, então não é tão pesado assim. Tem alguns que são, porque eles colocam tecidos mais pesados. E também é melhor carregar de 2 ou 3, porque quando você pega um cone, né, você pega de um lado só, ele pode quebrar, né? Então é uma madeira que pode quebrar, pode desmanchar. Então vai uma outra pessoa, pelo menos mais um do outro lado, e aí carrega o cone, que não é tão pesado, mas precisa ser carregado assim. E aí ele disse, eu carreguei o cone, eu fiquei olhando, não apareceu ninguém, não abri um alçapão embaixo, porque eu vi que era terra, tá? Não é madeira, não é nada. E simplesmente a coisa se mexeu. Ponto. Ele falou isso para mim. Ele falou isso lá em 2012. Ele foi o iniciado do salto quântico, tá? Também.
Aí ele comentou, só que na época eu tinha outros assuntos para estudar e ficou na minha lista ali como um dos assuntos que eu deveria estudar para ver profundamente se era verdade ou não. E depois que eu passei a estudar pesado mesmo sobre esse assunto, foi em 2016. Sim. E aí ali em 2016 até hoje, tudo que eu estudei sobre esse assunto, eu posso falar que é muito fortemente fundamentado, eu diria até cientificamente, tá? Sendo que eu posso falar que é verdade absoluta? Não. Eu só vou saber que é verdade absoluta não quando eu for lá pessoalmente olhar, mas quando eu próprio for capaz de provocar esse tipo de efeito. Eu mesmo sendo o bruxo iniciado que vai invocar a entidade e vai fazer esse cone se mexer e materializar coisas embaixo. Tá. Então eu estou 99,99% convencido de que o fenômeno dos Zanguebetos são reais. Não é fake, não é alguma coisa. Não é fake. Aí, por exemplo, vamos falar rapidamente, depois a gente pode aprofundar o caso até com a própria presença dele. Não foi o Neuromágico que achou aquele vídeo que tem o Zanguebeto que cai, né, e mostra. Não foi ele o primeiro, tá? Mas ele comentou, acho que o caso. Mas não foi o primeiro. Alguém postou para ele ver. Mas alguém estava vendo muitos vídeos dos Zanguebetos, né? Sim. E de repente aconteceu esse acidente e que apareceu a coisa ali. Aliás, se vocês quiserem, a gente pode colocar o vídeo aqui. Não pode, porque só que sem áudio não vai aparecer direito nenhum, tá? Sem áudio. Não, mas eu tô falando assim, só se ficar de longe. Não, eu acho que assim, eu mesmo baixei todos os vídeos e nunca tive problema, tá? Eu os coloco nos meus canais, se você tiver aí. Sendo que também a gente tira o áudio, não vai ter áudio e aí não vai aparecer, tá bom? Vai estar sem áudio. Então, deixa eu pegar. Enquanto isso, Bruno, como é que faz pro pessoal mandar mensagem aqui? É muito fácil pro pessoal mandar mensagem, Felipe. Quero deixar um abração especial aí pro Anderson, pro Cristiano, que está mandando mensagem aí. Manda digitado aí que a gente vai fazer as perguntas aqui, correto, Fê? É verdade. Então basta você se inscrever no canal, você consegue mandar sua mensagem. Se você quiser fazer um Pix e ajudar no programa, faz como? Um Pix aqui, ó, tá na sua cabeça, Bruno. Isso não é podcast. Isso não é podcast. @gmail.com. Faça o seu Pix, ajuda a gente, ou se não, mande o superchat, tem do ladinho aí. Ou se não, você pode virar também um membro, como o Douglas Bezerra, que já é membro nosso e está aqui com a gente, correto, Felipe? Isso ajuda muito. E você que curte o assunto e tal, tá achando interessante, vai compartilhando aí, ó. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da igreja, qualquer lugar você compartilha o vídeo. E não esquece de deixar o like, se inscrever, dá uma olhadinha aí, ver se você tá inscrito ainda, porque aí às vezes o YouTube tira inscrição, e também ativa o sino de notificações, tá bom? Tá já está sendo exibido aí, certo? Vocês conseguem ver? Consegue ver, José? Já está aparecendo aí na tela. Essa é a cena de 7 segundos, né? Olha lá, é um festival realmente grande, com muita gente. E aí acontece esse acidente aí, tá? Aí veja que é um frame de apenas 7 segundos. Note que é uma curiosidade interessante, né? A tal pessoa lá dentro, ela tem a cor... Ela está usando como se fosse a camiseta, a roupa toda, é a cor do interior. Sim. Não é verdade? Como se fosse ali um forro ali, alguma coisa. Não. A cor da roupa que a pessoa está usando, né? Então, realmente parece que é uma pessoa ali. Mas aí eu digo o seguinte, será que isso aí não é, tipo, digamos, forçando um pouco a barra, talvez... Uma alma semi-materializada, tanto é que é semi, que ela está da mesma cor do interior do cone? Seria uma alma honestamente, acho que nesse caso aí é uma pessoa mesmo. Parece ser, né? Nesse caso então, aí sim. Aí você fala assim, ó, mas a alma materializada iria tropeçar? Também tem essa não é esquisito isso? É esquisito? Não, não é esquisito. Sabe por que não é esquisito uma alma materializada tropeçar? Porque ela está materializada. Se ela está materializada, então ela vai sofrer os mesmos efeitos
da gravidade que a pessoa é encarnada, tá? Porque quando a alma se materializa, ela também toca o chão, ela não fica flutuando, tá? Tem vários livros aqui que eu vou exibir alguns. Enquanto a alma está materializada, ela também está sobre os efeitos da gravidade e os efeitos que todos nós aqui, né, os encarnados sofrem, tá bom? Entendi. Então a alma, eu suponho, tá? Claro, não posso defender porque eu não estava lá, mas eu posso supor, né, que a alma estava materializada dentro do cone, ela se movimentou e tropeçou daquele jeito, certo? Aí, infelizmente, os caras, né, foram socorrer imediatamente, então realmente fica a dúvida. Só que veja só, o que eu achei interessante, eu tentei achar esse vídeo completo. Esse é um frame de apenas 7 segundos, né? E eu gostaria de ter o vídeo completo. Esse aí que passou do sangue beta aí. Exatamente. Porque eu queria ver exatamente esse cone, o que esse cone faz depois que ele tem essa queda. Por exemplo, ele continua, ele vai mover e de repente vai materializar algo. Quando ele materializa algo embaixo, é levantado, não tem mais aquela pessoa, tem algum outro objeto ali dentro, não dá para saber se a gente não tiver o vídeo inteiro. Eu acho que esse vídeo, ele foi um recorte feito fora do contexto e foi feito por uma pessoa realmente maldosa, alguém que é defensor, por exemplo, do materialismo, da religião, do materialismo ateísmo. Ou então é algum cristão, né, que não quer ter os seus dogmas contestados. Então ele vendo muitos e muitos vídeos, acabou achando, teve uma pequena falha ali. Foi lá, cortou 7 segundos, jogou na internet e falando, aí ó, tá vendo a prova? Ó, os Zanguibês é tudo fraude, é tudo mentira. E esses africanos aí estão fazendo todo mundo de otário. Mas é maldoso. O bruxo africano que veio aqui, ele falou que tem sim cultos de Zanguebeto, que o pessoal também tem gente por baixo, porque faz fraude, né? São fraudes. Não. Eu considero que é o seguinte, tá? O Obey, que aliás eu vou consultar com o Obey no dia 7. Lá, né? Eu aproveitei para ver aqui eu vou lá também consultar com ele. Eu vou ver se eu consigo ser iniciado no culto aos eguguns, né? Então, o que ele disse? Ele disse assim, olha, você falou, olha, o neuromágico falou que é mentira, o neuromágico desafia. Ele não conhece o neuromágico, ele não viu o vídeo, né? Então ele ficou confuso, ele tinha segundos para falar alguma coisa, né? Argumentar algo. Então ele supôs, bom, se eu não sei o que é, então eu vou supor que é verdade, que o neuromágico tem razão. Então realmente encontraram uma fraude no meio ali dos Zanguibetos. É isso. E aí, o que ele comentou? Qual foi o comentário? Que ele disse, pode acontecer sim, é verdade, né? Pode ter pessoas que façam fraudes óbvias justamente para os turistas, porém, quando nós, bruxos verdadeiros, bruxos autênticos, fica sabendo que tem um grupo, gente fazendo fraude, a gente vai lá e age contra eles. Sim. Os tira de circulação. Ele falou até, a gente resolve na bala, né? Mas aí ele pegou e ele falou, na bala assim de magia, quer dizer, troca de magia negra. Então só que assim, aí depois ele prosseguiu falando, e aqui é uma terra com lei, mas lá não, lá a gente resolve realmente pessoalmente e etc. Então assim, ele não se estendeu mais, mas eu suponho que eu sei que é isso mesmo, né? Que quando tem alguma coisa desse tipo, esses bruxos verdadeiros, aqueles que são autênticos, eles ficam sabendo que tem uma fraude e eles devem ir pessoalmente falar com essa pessoa, com esse grupo que está fraudando.
E aí eles exigem que o grupo pare de fraudar porque está sujando o nome da religião, a credibilidade deles. Entendi. Tá? E caso a pessoa não pare com as fraudes, aí eles resolvem literalmente na bala. Não é isso que ele falou? Sim. Na bala. Então, eu digo que é o seguinte, se existe fraude, são poucas e elas duram pouco tempo. Você imitou muito bem ele, por sinal. Não é verdade? Lembrou ele aí sentado aí. Exatamente, ótimo. Ô, Bruno, como é que você se descobriu na espiritualidade? Na espiritualidade. Não tô falando do e só para terminar a questão do Zangue Bento, tá? É o seguinte, ó. Tem muita gente que fala que é fraude. Vê o vídeo. O neuromágico mesmo. Vocês viram os 3 vídeos que ele está refutando, entre aspas, o Zangue Bento? Não. Eu vi. Eu fiz questão de ver, rever, para mim poder falar com propriedade. Eu vi os 3, tá? Os outros não me recomendou. Ele começa o primeiro falando assim: nós sabemos que é fraude, né? Obviamente que é fraude, só temos que entender como que é feita a fraude. Quer dizer, isso é método científico? Não, me fala. Isso é método? Fraude, não. Sim, tem que provar. Não. É o mínimo, né? Eu acho que é o que quem sabe, quem estuda o método científico sabe. Você não pode afirmar nada, nem que é fraude, nem que é verdade. Você tem que ficar na dúvida. Só que ele, o neuromágico, né, o Nicolas, ele agiu como como por exemplo os terraplanistas. Mas ele só pede pro pessoal fazer as coisas em ambiente controlado. Nesse ponto aí, eu também não discordo tanto dele. Assim, discordo às vezes discordo às vezes de algumas abordagens dele, mas assim, eu acho que o método científico tem o direito de se pôr dúvida, né? Ok, ótimo. Ele pode pôr a dúvida que ele quiser, só que ele não pode ser tão incisivo logo de início se ele não sabe nada do assunto. Ele praticamente é leigo, ele não estudou tanto quanto eu, por exemplo. E ele muito menos foi na África, certo? Você foi pessoalmente. Oi? Você já foi pra África? Eu não, mas eu pretendo. Eu pretendo ir. Eu vou até ver se eu combino com o Obey de ir lá para a África e ele vai me apresentar os bruxos aí, os que realmente fazem os fenômenos. E eu vou fazer questão de filmar de um jeito que é uma coisa que eu vejo. Eu vejo todos os vídeos dos pseudocéticos, sabia? Todos. Todos os vídeos que falam mal ali, eu faço questão de assistir, porque eu estou interessado realmente em saber se eu fui enganado, né? Se eu estou sendo feito de tolo, né? Eu realmente não me considero um infalível, né? Então o cara tá falando que é falso, que é fraude, então eu quero ver isso aí direito. Deixa eu ver quais são os argumentos. E eu assisti os 3 vídeos que ele fala sobre isso, e eu achei os argumentos dele muito fraco, mas muito fraco mesmo. É coisa de amador os argumentos dele. Porque ele apenas vê o vídeo e aí ele supõe imaginativamente que foi feito assim e foi feito assado. Sendo que tem vídeos aí que mostra claramente que não é daquele jeito que ele falou que poderia ser. É impossível ser do jeito que ele disse. Você tem um copo vazio? Vazio. Primeiro achou de cara, mas não tá tão... Peraí. Agora tá mais vazio. Vamos lá, pega o cone aqui, ó. O cone, certo? Ele tá aqui. Aí tem zanguebetes que fazem isso... E isso é muito fraco, eu concordo. Não é uma exibição muito convincente. Mas tem zanguebês que fazem isso aqui, ó. E dança assim. E aí você consegue ver o interior e você vê que não tem ninguém dentro, certo? E tem zanguebeto que ainda por cima faz isso aqui, ó. Muitos vídeos. Eu achei novos, aliás. Nunca vi. Porque os africanos... Eles agora estão tendo acesso aos smartphones, então estão descarregando centenas de vídeos dos zanguebetos todos os dias. Basta você pesquisar zanguebeto que você acha. Qualidade boa, só que está no meio, exatamente, em Full HD e tudo, tá? Sendo que são centenas, e eles lá, eles acreditam, entendeu? Eles têm certeza, porque eles viram desde que eles são criança, né? Eles acreditam, eles não fazem uma gravação com um rigor maior, né?
Mas quando eu for lá, eu vou fazer questão de fazer uma gravação mais rigorosa, que é pegar, né, desde o início, né, que o Zangbeto é levado lá, eu vou manter a minha câmera focada naquele cone. E eu não vou tirar. Por quê? Porque muitas vezes que o próprio Neuromágico e outros pseudocéticos que falam sobre Zangbeto, eles afirmam que, olha lá, na hora que tirou a câmera, mostrou um pouco a plateia por segundos e depois voltou para o cone, foi o momento que o neguinho safado entrou dentro, ali debaixo do Zangbeto para enganar todo mundo. Mas é que ali o pessoal tá filmando pra uma festa, não tá filmando exatamente. Um documentário. Porque eles já acreditam, eles não têm essa preocupação. Tem, aliás, um militar norte-americano, né, que ele iniciou aí há cerca de uns 2, 3 anos, né? Ele iniciou um canal e que ele foi lá no Benin e ele está filmando, aliás, até em 4K, tá? Os fenômenos do Zangbeto. E como ele é norte-americano, obviamente os ocidentais lá, né, os pseudocéticos lá, os discípulos do James Randi e companhia, pega e fala, isso aí é fraude, é óbvio. Você acha? Espírito que nada. Né? Aí ele foi lá e filma com mais propriedade. E ele já está fazendo isso que eu estou falando, né? Que eu quero fazer. Ele já está fazendo. Mas eu vou lá e vou fazer melhor. Só vai copiar. Eu vou lá fazer melhor, entendeu? Eu vou lá ficar, sei lá, 1 hora, 2 horas filmando só um único cone. Quando tiver manifestado, entendeu? Ali. Exatamente. Então você vai ver ele vazio sendo colocado. Aí ele se move, ele materializa coisa, aí eles viram, mostra lá a coisa que se materializou, depois coloca o cone novamente. Aí você vê que não vem ninguém. Aliás, eu vou levar uma outra pessoa para filmar o outro lado. Nós vamos ficar filmando ao mesmo tempo, né? O cone aos dois lados. Deixa assim. Eles deixam lá todos os turistas, qualquer um, porque como é verdade, eles não têm motivo para fingir, para ficar com restrições. Como é real, então eles permitem qualquer pessoa que for lá na África, no festival oficial, pode ficar filmando à vontade. À vontade. O Egungun, infelizmente, parece que não, né? Porque você vê que o Obey, né? Ele disse isso, né? Tem o quarto dos Egunguns. A roupa, que ele falou que tem roupas até de 100 quilos, 200 quilos até, né? São roupas ali muito pesadas, elas são colocadas nesse quarto, certo? E aí, assim como acontece naquele vídeo em que o Egungun infla, né? Que é um vídeo que se vocês querem colocar, vocês podem colocar aqui, só para ficar passando. Eu acho que tudo bem esse vídeo, tá? Coloca. Né? Já um vídeo ali que realmente uma palestra de uma pessoa, né, realmente pode dar problema. Mas esse aqui eu acho que não vai dar. Então, ó, vamos para aqui, ó. Egungun inflando. Se o cara da África dá strike na gente, ele é muito filho da puta. Não. Aliás, eu peguei esse vídeo e eu coloquei ali no meu canal e eu não tive problema nenhum. Tá? Deixa eu ampliar aqui para você ver a qualidade. Vou colocar a qualidade máxima aqui. Olha só. Volta um pouquinho. Aí é um pano. Não. A pessoa que quiser ver inteiro, olha lá, o título. Aliás, é uma coisa que eu vou usar aqui. O pessoal quiser ver inteiro, vai ver aqui porque ele vai voltar do zero. Inteiro, é só pesquisar aí que você acha. Egungun inflando. Olha lá. Isso, olha. Olha lá, Bruno, olha lá. É o Bruno. Você pode ver que no início, né, eu trouxe um apontador. Pede para as pessoas fazerem isso, os próximos aí, fazer isso. Já vi laser aqui, isso aí não. Porque o pessoal laser pode estragar a tela de repente. A vista também, né? E pôr o dedo, né, vai inflando ali, né? Aí você pode ver que a imagem inicial ela é disforme, né? Olha lá. É uma coisa que como se fosse realmente uma fumaça grossa, né? Digamos, uma coisa presa assim, ali. Seria ali, ó, como uma, sei lá, uma fumaça, um negócio assim.
uma coisa que não está bem aí já tá batendo materializada. Exatamente. Vamos pôr mais para o final, porque aí ele já vai estar totalmente formado. Totalmente, aí ele tira o pano amarelo, né? Deixa eu ver aqui. Senão vai demorar muito. Essa entrevista que eu acho que vai durar umas 4 horas, né? Será? Tranquilo. Se ele puxar o pano amarelo ali, o que será que aparece? Pois é. Se você tiver coragem de fazer isso, você vai lá e puxa o pano. Se o cara for um ou dá um chute lá na bunda do Egugum. O certo seria puxar. Só que, segundo eles, quem faz isso, você viu que o Obey, ele comentou sobre isso, morre. As consequências são severas. Já teve caso? Então você viu que o caso do Obey, ele contou isso. É só ver a entrevista dele. Eu não tava aqui, ele disse que uma mulher, né, tinha lá um Egugum, mas ele não estava com pano, né? Ele não tava era aquele de roupa, né? Ele estava com a roupa, né? Lá. E aí a figura sai. Pronto, você pode tirar a tela aí. Pode tirar a tela aí, Josiel. Por favor. Obrigado, Josi. Você é demais. Vamos repetir rapidamente, quem quiser ver os detalhes, vê lá na entrevista do Obey. Então ele diz assim, um Egugum com roupa, que é como as roupas do pessoal de Itaparica, né, da ilha de Itaparica na Bahia. Essa eu já vi. Né, é parecido. Ele estava ali com uma vareta, né, uma vara, né, e estava batendo. Ele diz que quando bate ele está abençoando, certo? Só que nesse caso ele falou assim, né? Eu vi várias vezes ele falando para poder falar aqui melhor. Ele bateu várias vezes num menino, numa criança ali de uns 8 anos, não é isso? E até ele machucou um pouco, né? Machucou. E aí a mãe vendo isso, talvez a mãe não acredita, achando, não, isso aí é ou só... Ou nervosa mesmo, né? Ou nervosa, ou ela... Eu acho assim... Eu acho que essa moça não acreditava, porque se ela acredita, ela não teria feito isso. Né? Mas então, ela talvez não acreditava, era uma neuromágica lá da África, certo? Aí ela foi lá e pegou ele pelo colarinho assim, né? Ele pegou assim, né? Pegou assim, para ele parar de bater Deu uma cacetada nele. Filho dela. O que aconteceu quando ela teve essa ousadia? Segundo o Obey, ela morreu no dia seguinte, não é isso? Isso. No dia seguinte. O menino ele morreu também no dia seguinte. Aí os irmãos. E depois os irmãos, os primos. E foi pelo menos umas 10 pessoas tipo de doença, morreram. Não, em seguida. Exatamente. Doença. Não sei. Doença era matada. Ela e o menino morreram logo no dia seguinte. Enquanto que outros parentes ali da família foi morrendo nos dias seguintes. A ponto do presidente do Benin, né, ter que intervir. O que ele deve ter feito? Eu não estudei o caso. Né? Porque não vai falar espírito pare, né? Então, eu fiz assim, eu tinha a intenção de falar com o Obey antes de vir aqui no programa. Para então eu ter alguns detalhes maiores para então poder falar. Mas não deu porque a agenda dele estava cheia, tá? Mas assim, eu suponho que o presidente do Benin foi até o centro, que é um tipo de terreiro, mas é um terreiro, é uma escola de magia, mas é parecido com os terreiros de Candomblé e Umbanda. Então ele deve ter ido no terreiro que aonde da onde é aquele Egugum, e deve ter pedido misericórdia, feito algum tipo de desculpa, isso não vai mais acontecer, vamos falar nacionalmente para ninguém fazer isso, e etc. Então, aí a maldição parou, né? Deve ter sido isso que aconteceu. Mas teve que vir o presidente para fazer isso. O presidente. Entende? Então, é o seguinte. Quem tiver coragem, quem não acreditar, tudo bem. Mete as caras. Então, tem que ser avisado, né? A gente não pode ser desonesto e falar, não, vai lá. Mete o pé lá na bunda do Egugum, que não é Egugum nada, é só um neguinho safado, mentindo, falando que a alma é debaixo daquelas roupas.
Só que, assim, aí já é maldade, porque aí a gente vai ser responsável pelo que vai acontecer com esse cético Você não recomenda ninguém fazer isso, fizer então. isso. Não recomendo, porque, né, existe toda essa mítica. Aí você pode falar, mas isso é verdade mesmo? Olha, eu não quero testar, certo? Eu não quero testar esse tipo de coisa. Bruno, eu não vou ser tão desrespeitoso desse jeito. Fala um pouco pra mim como que você se descobriu nesse... Eu sempre procuro pelas provas. Provas assim que não são tão rigorosas como assim, digamos, a metodologia científica dos laboratórios, né? Não é tão severo, certo? Mas a metodologia assim, científica, ela é um tanto, digamos assim, elástica, se você for ver bem, tá? Então você tem sim o método científico, que eu também estudei bastante sobre esse assunto, tá? Uhum. O método científico, ele tem aquele mais rigoroso, que é tão rigoroso que muitas teorias que muita gente, a gente vê que aparentemente são verdade, é uma coisa bem estabelecida, na verdade o método científico não reconhece realmente como verdade mais do que absoluta, né? Então, por exemplo, né, dá um exemplo de uma lei que é a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela realmente passou por todos os critérios da metodologia científica mais rigorosa. Sim. Por isso ela é uma lei. Já, por exemplo, a teoria da evolução, ela é teoria até hoje. Tá? Depois de 200 anos que foi lançado, acho que foi há 150 anos atrás que foi lançado o livro A Origem das Espécies, né? Então, mais ou menos aos 150 anos atrás, desde que esse livro foi publicado, até hoje, o método científico mais rigoroso não conseguiu atestar que a evolução realmente acontece. Tá? E é por isso que sempre eles falam, é a teoria da evolução. Nunca fala que é lei, porque, né, o método mais severo ainda não conseguiu comprovar. Sim, sim. O que você considera do ateísmo, então? Do ateísmo, qual é a sua opinião sobre o ateísmo? Então, nós temos vamos falar de cético. Cético é melhor. Ateu é um religioso, para mim. Tá? Eu considero um religioso. Por quê? Porque ele tem muita certeza. E certezas, ela é uma coisa que não tem nada a ver com ciência. A ciência não tem, ela é sempre dúvida, nunca certeza. Tá? Até mesmo a lei da gravidade, tão já referendada, ela eventualmente pode ser contestada se alguém achar alguma evidência que a conteste. Tá? Que consiga derrubá-la de repente e dizer que não, aquilo ali, a gravidade, a coisa cair para o chão, né? Quando uma coisa solta, ela cai em direção ao chão, ela tem uma outra explicação. Então a pessoa vai ter uma teoria, vai dar uma teoria que eventualmente vai contestar. Até a lei da gravidade pode ser contestada. Tudo pode ser contestado, né? Pelo método científico. Tudo, tá? A partir da hora que você consegue Já achar uma ateu, prova diferente. Eu considero que ateu. Está sendo colocado? Exatamente. Eu considero que ateu é alguém que tem certeza absoluta que o tal do Deus não existe. E isso não é ciência, isso é religião. Do mesmo jeito que um religioso cristão, ou islâmico, ou hinduísta, eles têm certeza absoluta que Deus existe. Eles são científicos? Eles são científicos? Porque eu tô meio seco. Tá? Cientistas. Fica à vontade. Enquanto isso, pessoal, vai se inscrevendo aí, vai compartilhando a live. Deixa o like. Então, assim, ó, os religiosos cristãos, islâmicos e tudo, quando eles dizem que Deus existe sim, eles têm certeza. Eles são reconhecidos como científicos, como seguindo a metodologia científica? Não. Certo? Não. E do mesmo jeito eu considero os ateus. Os ateus, quando eles têm certeza absoluta que Deus não existe, eles não estão sendo científicos, eles estão sendo religiosos.
É a religião do ateísmo materialismo. Que é como você enxerga Exu, Pombagira, Orixá? Agora falando de cético, é bem importante engrenar com isso, tá? Com a questão de cético. É o seguinte, ó. Eu diferencio muito, né, bem fortemente o cético honesto do pseudocético, tá? Então existe o cético honesto, que é o cético que realmente segue a metodologia científica. E esse cético, que eu me considero um cético desse, ele não tem certeza que tal coisa é verdade, mas também não tem certeza que é mentira. Ele é agnóstico, que é como se fala, agnóstico. Tá? Então, por exemplo, sobre Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus existe? Não. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não existe? Também não. Então eu sou agnóstico sobre esse assunto. É o certo. Essa aqui é a posição saudável, cientificamente embasada, para se ter sobre esse assunto, por exemplo. Você é agnóstico? Sobre dor. Você é agnóstico? Eu sou agnóstico. Eu não sigo nenhuma religião, nem o espiritismo. Tá? Você acha que necessariamente para a gente ter vida passada... Agora eu tenho que falar dos céticos, né? Deixa eu só terminar esse raciocínio dos céticos. Eu já ia indo para outra pergunta também. Aí vai da outra. Acavalar e vai ficar com esse assunto mal resolvido. Aí existe os pseudocéticos. Os pseudocéticos, quem são os pseudocéticos? Por exemplo, é o pessoal da Terra plana. O que é o pessoal da Terra plana? Eles são cristãos, geralmente, né? São cristãos. Então, como a Bíblia diz que a Terra é plana, eu nem sei exatamente qual que é o versículo que fala isso. Né? Eu nunca estudei profundamente. Mas, assim, como a Bíblia diz que a Terra é plana, e eles consideram a Bíblia a verdade absoluta, é como se o próprio Deus tivesse pegado lá o papiro, ele mesmo, escrito com as próprias mãos. Então, eles pegam e dizem, não, se a ciência, se a NASA e etc. diz que a Terra é redonda, então eles estão nos enganando. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade absoluta. Então, se a Bíblia diz que a Terra é plana, então ela é plana e ponto final. E aí a NASA pode lançar centenas, milhares de vídeos mostrando que a Terra é redonda. As outras, né, agências espaciais da Europa, da China, pode mandar, do Japão, etc., que eles não vão acreditar. Certo? Por quê? Porque contesta o livro sagrado, certo? E eles acham que está perfeito, que é perfeito. Agora, então, eles são justamente pseudocéticos da Terra redonda. Sim. Entende? Então, o pseudocético é um fanático, uma pessoa que acredita tão profundamente, mas tão intensamente numa certa teoria, numa certa coisa, que ele então vai contestar qualquer coisa que vá contra aquela ideia dela. Então você pode pegar um terraplanista, colocar numa nave, levar ele para o espaço, mostrar para ele que a Terra, a distância, ele vai continuar falando que ela é plana. Por quê? Porque ele vai dizer assim, não, isso aí é um holograma. Eu estou usando esse capacete. O capacete, ele tem aquele negócio lá de visão do multiverso, da questão de multiverso, que é aquela visão que você vê em 4D, não é isso? Eu acho que é isso. Enfim, vai ter aquela visão. Então, ele vai inventar 1001 desculpas, certo? Esfarrapada, lógico, né? Para não aceitar alguma coisa que vai contra a sua ideologia predileta, a sua religião predileta, entende? Isso é pseudocético. Aí, por exemplo, eu considero James Randi, eu considero o Padre Quevedo, e agora, né, o Neuromágico, que é Nicolas Junqueira. Ele quer ser aí o novo Padre Quevedo, né, o novo James Randi. Eu considero todos eles pseudocéticos, tá? Entendi. Por quê? Ele já começa, os Zangbetos já falando, não é verdade, nós sabemos que não é verdade. Nós só
temos que descobrir como que é feito o truque. Isso não é ser científico. Isso não é seguir o método científico. Entendi. É isso. Veja que a frase que eu gosto muito de usar sobre os pensadores céticos, ó. Para os que querem acreditar, nenhuma prova é necessária. E para os que não querem, nenhuma será suficiente. Não, mas é verdade. Vou repetir, ó. É bom vocês escreverem isso aí, ó. O pessoal aí da espiritualidade, é bom escrever essa frase para usar em debates contra os pseudocéticos, tá? Que não são céticos saudáveis, mas sim os pseudocéticos. Para os que querem acreditar, nenhuma prova é necessária. Para os que não querem, nenhuma será suficiente. Legal. Então, é como o caso dos terraplanistas, né? Não adianta, você pode colocar ele dentro do foguete da NASA, levar ele para a estação espacial. O cara pode ficar lá, sei lá, 10 anos ali na estação espacial, vendo a Terra redonda embaixo dele e mesmo assim ele vai negar. Ele vai dizer que a Terra é chata, né? Como que fala? Plana. É plana. Ô Bruno, como a gente tem um tempo limitado, então vou tentar... Veja, essa capacidade, você mesmo está, eu vi lá nas outras entrevistas que você é um cético aparentemente saudável, né? Você não é pseudocético não, né? Não, eu sou cético. Se você tem uma prova, como aconteceu com o Rodox aqui, que você não, viu eu fico... Você falou, não, eu fui com você. Aconteceu no meu ambiente, não tinha nada controlado. Não tinha e nada, realmente não tinha nada aí atrás, aconteceu. Exatamente. Mas isso é um cético saudável, tá? Agora, se você vê o copo se movimentando e fala, não tem nada que falar. Isso é truque, mas eu não sei como que ele fez, mas é truque. Isso é ser um cético saudável? Se assim, ó, ele fala assim, é truque. É assim que os pseudocéticos falam, né? É truque, mas eu não sei como que o truque foi feito. Mas é com certeza truque. Ô Bruno, aquela entrevista com o Rodox foi na quinta. No sábado ele veio aqui fazer uma investigação no estúdio. Eu fiz o meu trabalho de cético, cara. Eu peguei o anel que tava com ele. Cético saudável. Peguei o anel que tava com ele, fui ver se não tinha um imã, alguma coisa. Fui ver mesmo. Ótimo. Porque aqui por baixo eu sei que não tinha como ele pôr a mão, senão ele ia ter que inclinar. Tem uma madeira aí embaixo, se for ver. Porque tem uma madeira aqui que é onde fica pra você carregar o celular, alguma coisa aí, tá vendo? Eu tô com... E ele tava onde você tá, a mão esquerda dele tava ali. O negócio tava na frente dele. Se você for pôr a mão esquerda e tentar alcançar aqui no meio do seu notebook por baixo, vê como você vai ficar. É verdade. Por baixo aqui da mesa. Não dá. Aqui tem o que, ó? É a extensão da minha mão praticamente só. Muito pouco. Realmente muito pouco. Entendeu? Então... Isso mesmo. Então eu acho que foi sim, tá? Um efeito paranormal autêntico, tá? E aí, não é só ele, tem muita gente que faz, tá? Muita gente no Brasil. Não, mas ele não fez, o dele foi faz totalmente sem efeito intenção. paranormais autênticos, como é o caso do Centro Frei Luiz, que fica no Rio de Janeiro, onde as almas se materializam para fazer operações espirituais. Nesse caso, as almas se materializam, tá?